você já passou por algum evento onde te trouxe muita tristeza, muito sofrimento e muita angústia? Sabia que você pode ter sofrido um trauma? Isso mesmo. Eu sou Fernanda Gomes e no vídeo de hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre traumas psicológicos. E sabia que a estimativa de pessoas que já sofreram algum trauma é mais de 90%, ou seja, cada pessoa desses 90% ela teve algum tipo de trauma, um trauma mais leve ou um trauma mais severo. E a palavra trauma, de onde vem isso? Vem do grego e significa ferida. Então é tudo aquilo que você não conseguiu lidar, não conseguiu ressignificar, não conseguiu resolver, ou seja, um machucado que ficou aberto. É desse jeito que a gente vê o trauma. E sabia que cada pessoa percebe de forma diferente esses traumas? Isso mesmo. Digamos que em um acidente, duas pessoas sofreram um acidente, uma delas ficou traumatizada, ficou com medo de andar de carro, toda vez que passava naquele local, a pessoa se sentia mal, ou até mesmo ouvindo sempre os barulhos, de tudo aquilo ali que ela sofreu. E já a outra não, ela teve simplesmente um sentimento de gratidão a Deus por ela ter ficado viva. Então cada pessoa percebe de forma diferente esses traumas, todos esses. Cada pessoa tem uma forma diferente de estar ressignificando, de estar entendendo tudo aquilo que aconteceu. E sabia que a maioria dos traumas, eles iniciam lá na infância e dentro da própria família. Isso mesmo, alguns outros não, mas são muitos deles. Então, quase todas as crianças já sofreram algum tipo de trauma, que seja ali com os pais, com separação, com maus tratos, sim. E na família por quê? Porque para a pessoa ficar traumatizada, ela tem que ter um forte impacto emocional, que seja ali de um medo, de um susto muito grande. E na família já tem essa questão da emoção, são todos ali muito ligados. Então, grande facilidade da pessoa adquirir um trauma, sim, lá na infância. E, infelizmente, esses traumas, pessoal, eles aprisionam a pessoa no passado, porque ela não consegue lidar com aquilo, tudo aquilo que aconteceu, toda aquela quantidade de sentimentos negativos que ela viveu. Então ela fica sempre aprisionada, voltando no passado. E toda vez que ela volta no passado, ela sofre. E ela sofre quase que do mesmo jeito. Então ela começa a fazer de tudo para não sofrer mais e evitar muitas coisas. Isso aí traz tantos transtornos para a vida das pessoas, Infelizmente. E como que é gerado esse trauma, Fernanda? É só na parte da família, só na parte da infância? Não, de jeito nenhum. Qualquer evento que traga um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande, ele pode gerar um trauma. Então, por exemplo, se a pessoa foi assaltada, pode sim gerar um trauma ali daquele momento, da pessoa ter sido assaltada, de toda aquela questão ali com o assaltante e tudo. Ela vai ficar lembrando daquilo, ela não conseguiu, sempre que não consegue ressignificar, vai gerar um trauma. Separação dos pais, também. Separação de pessoas mesmo, separação conjugal, também pode gerar um trauma. Acidente, violência sexual, abuso sexual, todas essas questões e muitas outras, elas podem sim estar gerando trauma na vida ali da pessoa. E não é só quando você vivencia que isso aí pode gerar um trauma. Se você também viu, digamos que você viu alguma coisa que foi muito forte para você, alguma perca, algum acidente, alguma coisa muito horrível que aconteceu, também a pessoa pode sim gerar um trauma, não exatamente por coisas que ela viveu, mas que ela presenciou que outras pessoas viveram. E infelizmente isso aí acaba gerando gatilhos mentais. Então toda vez que a pessoa, digamos, passe naquele lugar, vai ter uma sensação ruim, ou vai ficar sempre lembrando daquilo. Tem pessoas que têm sonhos, então geram os gatilhos mentais que te levam exatamente lá para aquele lugar, para aquele momento da dor, porque tudo isso aí fica muito registrado no corpo. Se eu fosse pedir, quando eu peço para os meus consultantes me contarem, eles falam de uma forma como eles percebem aquilo que aconteceu, mas o corpo, gente, o corpo nunca mente. Então o corpo tem outra percepção, e isso é o que mais importa na terapia, é o que eu mais observo, é isso, é o que o corpo sente, como que o corpo percebe essa lembrança. E aí sim dá pra gente fazer vários trabalhos bem bacanas. E não sei se vocês sabem,
Mas muitos dos transtornos estão assim, ó, ligadinhos com os traumas, né? Que eles são realmente a raiz de vários transtornos, como depressão, como ansiedade. Sim, sabe aquela síndrome do intestino irritável? Pois é, também tem a ver com traumas. Pressão alta também, alergias também. Então, se você tem algum desses problemas aí, pode analisar que em algum momento você sofreu algum trauma e não conseguiu ressignificar, e daí o seu corpo vai trazendo tudo isso aí para você, para te mostrar tudo aquilo que você precisa curar. Porque esses problemas, pessoal, muita gente pensa que é de tudo ruim. Ai, tá sofrendo isso, é uma doença, é muito ruim. Mas todo problema vem no corpo depois que a sua mente, ó, já tá muito cheia de tudo aquilo. Primeiro começou aqui na sua mente, de tudo que você não conseguiu lidar, de tudo que não conseguiu ressignificar, resolver, curar aquelas feridas. Então vai para a parte física mesmo, para a parte do corpo. E aí você começa a sentir várias coisas, o corpo começa a te avisar que você precisa realmente cuidar de muitas coisas. E aí você me pergunta, mas Fernanda, tá, eu já sei que eu passei um trauma, eu já me lembro, eu lembro de tudo que aconteceu e eu não consegui ressignificar. Toda vez que eu lembro disso, eu tenho o mesmo sofrimento. Até porque, gente, todas essas memórias, elas ficam no nosso inconsciente. E o inconsciente, ele não tem noção de presente, de passado, de futuro. Para o inconsciente é tudo a mesma coisa. Se você lembra ou pensa em qualquer coisa, é como se você estivesse vivendo aquilo do mesmo jeito. Então imagina o sofrimento que não é. Ficar sempre revivendo e sempre com os gatilhos que te levam para aquela mesma coisa e tudo te aprisionando e não fazendo com que você viva realmente uma vida plena. Porque, por exemplo, digamos que uma pessoa tenha passado por a separação dos pais, que foi muito traumática para ela. Ela vai crescer ou vai entender aquilo ali como que é uma coisa muito ruim, que foi muito ruim, que não quer passar por aquilo. Talvez ela pode até se privar de muitos relacionamentos porque ela tem aquele trauma. Outros, por exemplo, eu tive uma amiga que ela sofreu um abuso e ela ficou, ó, muito tempo sem conseguir se relacionar intimamente porque estava sempre ligada àquela questão do abuso, todo aquele sentimento ali. Quando tinha algo que fazia lembrar daquilo que aconteceu, ela não, eu não quero sofrer isso. Então a pessoa deixa de viver muita coisa. Trauma, gente, é coisa muito séria. Até na questão de dependência. Ah, dependência de álcool, dependência de drogas. Sim, se você for pesquisar, vai ter um trauma lá que tá ligado a essa questão aí dessa dependência dessa pessoa. E aí, como que fazer, Fernanda? Me diz como que eu posso cuidar desse trauma. A primeira coisa é você não esconder para você. Tá? Tem coisas que são muito delicadas, mas é preciso haver uma ressignificação, é preciso realmente colocar para fora, é realmente falar com um profissional de sua confiança, que você tem total liberdade para poder confiar, para poder expor o seu problema, porque tem coisas que é muito delicada. E tá aí uma coisa que eu vou falar para você que é muito bacana. Então temos a questão da ressignificação na terapia mesmo. E uma dessas ressignificações eu uso a técnica da EFT. E sabe o que é melhor de tudo? Lembra que eu falei para vocês que o mais importante para mim não é o que a pessoa conta do trauma, e sim a percepção que o corpo dela tem? Então, tem uma técnica dentro da EFT, que é a técnica de liberação emocional, que você não precisa contar o que aconteceu. Você vai lembrar como se fosse um filme e você vai contar o que você está sentindo. Sim, porque no EFT a gente trabalha muito com a questão do corpo. Então, ai, Fernanda, eu sinto um frio no estômago só de lembrar disso, eu sinto um nojo de lembrar disso, eu sinto medo. Então a gente vai em cima dessas emoções e a gente vai dando as batidinhas e você vai diminuindo essa carga de emoção negativa que você aprisionou no seu corpo, que você guardou no seu corpo. E conforme você vai fazendo essa limpeza emocional, essa carga vai diminuindo, e você consegue ressignificar, você consegue lembrar daquilo, mas sem sentir toda aquela emoção negativa. Olha que bacana, que top, não é, gente? E olha, como presente para você que ficou até aqui comigo, eu vou deixar um teste
tá? Para você descobrir alguns traumas que você tem. Só que eu vou deixar lá no meu grupo de Telegram. Você precisa entrar lá para você acessar esse teste. É só de marcar X, muito simples, mas é muito eficiente. Coisas que eu acho que você nem imagina que pode gerar um trauma e que, infelizmente, geram um trauma. Então, eu vou deixar lá no meu grupo de Telegram e você vai lá, tá? E os inscritos aqui, quem não foi inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo. E aí me conta, deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber. Você acha que tem algum trauma? Já tem certeza que você foi traumatizado em alguma parte da sua vida? Isso interfere na sua vida hoje? Me conta que eu vou querer saber, tá bom? Grande beijo pra você, passa lá pra poder pegar o seu teste. Fica com Deus.